Olá estranhos, eu sou Kenny Nogueira, estamos aqui no Complexo Feliz Lusitânia, onde tudo começou em Belém, para contar a história do início do arquiteto gourmet, envolver arquitetura e gastronomia. Então, bora com a gente! Bem, eu sou de Santarém, uma das principais cidades do Pará e da região amazônica, e também grande potencial histórico, gastronômico e arquitetônico. E de lá eu trago todas as minhas referências de infância, todas as minhas experiências de infância, trago muito da cultura local, dos pratos regionais para dentro da minha cozinha. E nesse programa eu tive a experiência de trazer e resgatar muito dessa cultura, muito dos pratos, muito dos peixes que nós temos lá. E isso muito influência da minha própria família. Os meus avós, um era pescador, cuidava de tarrafa, sempre estava ali, minha visão dele era sempre estar cuidando das tarrafas dos pescadores ali, o outro era tratador de peixe. Então a minha visão deles ali era justamente essa, de estar os dois trabalhando com peixe, trabalhando com pratos regionais. E aí eu tentei trazer para dentro da minha cozinha nesse programa. E com 13 anos a gente veio para Belém, e aqui em Belém, aonde nós estamos, foi o início de tudo, tanto da minha vida como arquiteto e tanto da minha vida como gastrônomo. A minha primeira escolha profissional foi ser arquiteto. Era quase que certeza que era isso que eu queria. Sempre gostei de desenhar, sempre fui uma pessoa muito criativa. Desde criança sempre copiei revista em quadrinhos, por exemplo. Então a arquitetura era o mais próximo que eu queria para fazer aquilo que eu sempre gostava de fazer. E foi uma escolha muito fácil e foi uma profissão que me apaixonou desde o começo. E sempre busquei em fazer dessa profissão que fosse a minha profissão para a vida inteira. A arquitetura, ela já me deu muita coisa bacana. Quando eu saí da faculdade com 22, 23 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ter o meu escritório. Não importava onde eu estivesse, quando eu fizesse 30 anos, eu ia largar tudo e ia ter meu próprio escritório. E tudo que eu fiz a partir dessa decisão até os meus 30 anos foi trabalhar para ser o melhor arquiteto possível e aí ter sim o meu próprio escritório. Com 29 anos e 10 meses eu montei o meu escritório. Faltando apenas alguns meses para eu fazer 30 anos, eu montei o meu primeiro escritório. E esse escritório foi trabalhando, tendo o reconhecimento dos meus clientes, tendo o reconhecimento do meu trabalho, e culminou em 2015 com o nosso primeiro prêmio como arquiteto. Tá aqui. Casacô 2015, projeto mais criativo. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios para mim no momento como arquiteto, porque participar de uma Casacô, que é uma exposição de projetos em todo o Brasil, tão reconhecido em todo o Brasil, e poder participar de uma Casacô na nossa própria cidade, em Belém, e fazer um projeto totalmente diferenciado, que fugisse um pouco do padrão, foi o desafio maior para a gente. O que nós fizemos? Nós resolvemos simplesmente inverter o nosso ambiente. Nós fizemos uma galeria de arte onde nós colocamos os móveis todos no teto e invertemos, colocamos a Casacô de 2015 de cabeça para baixo. Inclusive virou até hashtag Casacô de cabeça para baixo. Foi um desafio muito grande. O desafio como arquiteto para se manter aquela estrutura fixa e aí também um desafio criativo para surpreender todo mundo que passasse na Casacô. E deu certo, tanto é que está aqui, projeto mais criativo Casacô 2015. Mas acho que o desafio não estava só aí. Mais ou menos no meados de 2013, 2015, eu comecei a cozinhar. E a cozinha, ela começou a fazer parte do meu dia a dia.
Comecei a cozinhar como um hobby, como uma brincadeira ali, para receber os amigos, com uma brincadeira entre meu irmão que mora em outra cidade e eu, de ficar trocando receita, de ficar fazendo um prato e mandando receita um para o outro. E aí começou tudo com uma brincadeira, mas também não foi fácil. Não foi fácil começar a cozinhar, começar a compartilhar essa receita no nosso blog, mas também acho que o maior desafio começou justamente nesse ano. Nesse ano nós tivemos 2 casos de câncer em nossa família. Minha mãe teve câncer de mama e meu irmão também, esse que eu compartilhava a receita, também teve o câncer. E aí, o maior desafio era conseguir fazer pratos em que eu conseguisse agradar os dois. Porque minha mãe com enjoo por conta da quimioterapia e o meu irmão com seu câncer, ele não conseguia sentir mais sabor. Não da mesma forma que ele sentia antes. Então o maior desafio nesse momento foi, primeiro, cozinhar para minha mãe e segundo, ver o meu irmão que sempre gostou de cozinhar com dificuldade para sentir sabores. Ele começou a se reinventar, continua cozinhando até hoje e sim, cozinhando maravilhosamente bem, e eu sempre na tentativa de toda vez que ele vem a Belém, de tentar agradá-lo com um prato. E com o passar do tempo também a gente começou a querer compartilhar essa receita de alguma forma. Foi nesse momento que surgiu o Arquiteto Gourmet. O Arquiteto Gourmet é simplesmente a necessidade que eu tinha de fazer todos os meus projetos e de transportar isso para um outro sentimento que a gastronomia também traz, de satisfação, de alegria, porque o grande objetivo do arquiteto nesse momento, no momento em que ele desenvolve o projeto, é trazer a satisfação para o cliente. É o mesmo sentimento que o chefe tem na hora de fazer um prato, satisfazer a necessidade dele visual, a necessidade física e, acima de tudo, a necessidade de prazer, de sentir prazer de comer aquele prato. Da mesma forma, eu creio que o Arquiteto Gourmet surgiu e muita gente me questionava: tu vai largar a arquitetura para ser gastrônoma? Tu vai largar a arquitetura para ser chefe de cozinha? E durante muito tempo eu me questionei sobre isso e sempre dizia que não, nunca vou largar a arquitetura para ser gastrônomo ou para ser chefe de cozinha. A cozinha sempre foi um hobby que eu levei muito a sério. E esse levar a sério me levou até o momento em que eu entrei na faculdade. Que eu acho que chegava um momento em que a arquitetura já tinha me dado quase tudo que eu queria. Ainda tenho muito para conquistar na arquitetura, mas chegava o momento de me especializar e de ser realmente bom nessa profissão. De aprender técnicas, porque cozinhar eu sabia, mas eu precisava aprender técnicas, eu precisava aprender com pessoas que sabiam de fato o que é uma técnica francesa, o que é uma técnica italiana, conhecer a história da gastronomia, e isso eu ia só conseguir dentro da academia. Por isso foi tão importante entrar na gastronomia, para aprender com pessoas competentes, com pessoas que tenham estudado realmente a gastronomia, a ser realmente um cozinheiro. Então aquela brincadeira que muitas vezes era tido como apenas um hobby, tornou-se algo muito sério, algo para se buscar uma profissão mesmo. Foi aí que eu entrei na gastronomia. Entrar na gastronomia sempre foi uma dúvida muito grande, mas eu sempre tive bons incentivadores. A minha esposa me incentivou sempre a buscar melhorar. O meu amigo André também me incentivou bastante a sempre buscar em querer fazer um bom curso, fazer uma especialização ou fazer um curso de gastronomia. O meu amigo Alexandre também, que sempre me incentivou muito a cozinhar, a ir para evento, a filmar, a fazer várias coisas. Mas entrar na gastronomia não foi fácil. Primeiro, voltar para a faculdade depois de 12 anos longe da academia era um desafio muito grande. Ter a minha rotina de trabalho, porque minha rotina de trabalho é muito grande, entre projetos, entre clientes e entre produzir também conteúdo para a internet, sempre me consumiu muito tempo. E arranjar mais um trabalho, mais uma atividade que fosse me demandar tempo, era um desafio muito grande. Mas entrar na gastronomia foi para mim talvez não só uma válvula de escape, mas a plenitude daquilo que eu sempre quis, de realmente juntar o arquiteto com o gastrônomo, de conhecer outras experiências, outras histórias de vida, conhecer professores também que têm duas profissões e que se apaixonaram pela gastronomia e compartilham as suas experiências com a gente. Poder, na primeira aula que eu assisti, foi a aula da história da gastronomia, que foi para mim surpreendente, porque eu consegui ver tudo aquilo que eu estudei em história da arte
presente dentro da gastronomia, ou seja, a mesma história que eu aprendi na infância, a mesma história que eu aprendi em História da Arte, sendo contada por um outro ponto de vista e entender que tudo faz sentido, que tudo está ligado, que o ato de morar está ligado ao ato de comer. E isso, para mim, foi assim, como se fosse uma explosão de mente, uma explosão de ideias, e tudo isso fez sentido. Quando eu comecei a ter as primeiras aulas de habilidades básicas, por exemplo, a cortar uma cebola, a cortar um tomate, que parece ser algo simples, algo que é corriqueiro para todo mundo, mas aquilo que eu fazia dentro da minha cozinha, dentro do meu dia a dia, se tornou muito mais prático, muito mais embasado a partir do momento que eu tive o conhecimento teórico, o conhecimento prático com professores muito bons. Então eu pude melhorar a minha cozinha e pude também entender que a gastronomia é muito ampla. Então entrar no curso de gastronomia, cada professor, estudar de novo química, estudar microbiologia, estudar técnicas francesas, técnicas italianas, entender chocolate, por exemplo, que não é minha especialidade, mas foi um dos pratos que foi o mais desafiante para mim no programa, foi muito por conta do que eu aprendi dentro da faculdade. E acho que aí foi que mudou um pouco minha visão também sobre quem é o próprio arquiteto gourmet. Esse 1 ano que eu tenho de curso de gastronomia veio assim, fechar com chave de ouro justamente com o programa Égua do Chefe. Mas eu ainda não vou entrar no programa Égua do Chefe. Eu quero contar uma outra experiência também que eu tive dentro do curso de gastronomia, uma outra premiação, que foi o Arte da Cozinha, que foi um evento que a própria UNAMA fez com o Grêmio Literário, e para mim foi um desafio muito grande. Por quê? Porque muita gente acha que, como eu trabalho com o YouTube, como eu trabalho com gastronomia, como eu já vinha trabalhando com gastronomia há 5, 6 anos atrás, todo mundo achava que eu não poderia me colocar uma posição de ser um mero ajudante, né? Porque muita gente dizia porque eu era um ótimo cozinheiro, porque eu já era um chefe de cozinha e tudo, mas isso nunca me subiu à cabeça. E qualquer oportunidade que eu tinha dentro da faculdade de lavar um prato, de ir ajudar a cortar cebola para um professor, eu não perdi essa oportunidade. E aí esse Arte da Cozinha veio como uma oportunidade em que a professora Gisele me chamou para ser um dos seus ajudantes. E eu passei ali 2 dias trabalhando, limpando o cordeiro, cortando couve-flor, fazendo várias preparações simples, ralando parmesão, mas o grande fato de ajudar ela na preparação dela, de ajudá-la no seu jantar, me rendeu um prêmio que eu não esperava. Um prêmio que para mim representa não eu como um chefe, não eu como um cozinheiro, mas eu ali na posição que eu estava de aprendiz, aprendendo a ser cozinheiro e tendo o prazer de cozinhar de uma pessoa, ao lado de uma pessoa tão inspiradora como a professora Gisele. Então, para mim, aquilo foi fundamental para eu me colocar na posição que, por mais que eu tenha vários outros trabalhos, que eu tenha prêmio em arquitetura, que eu tenha outros trabalhos em gastronomia, não me dá o direito de querer ser melhor do que ninguém. E aí, para mim, foi fundamental isso, me colocar na posição que eu estava, de cozinheiro, de ajudante de chefe de cozinha, e ali ter experiência, de repente, de cozinhar com outro chefe, de ter prazer de cozinhar com outros nomes importantes dentro da gastronomia. Então, para mim, esse prêmio foi importante. Mas falando de Égua do Chefe, foi um desafio muito grande participar desse programa. Primeiro, eu não falei para minha mulher que eu tinha me inscrito no programa, porque eu sei que ela ia me incentivar, eu sei que ela foi uma das pessoas que mais me incentivou durante o processo do programa, mas é porque ela, como ela sempre diz, eu sempre fico inventando coisas para fazer. E o Égua do Chefe também foi uma forma de inventar coisa para fazer, porque eu precisava me desafiar. Eu precisava saber se eu cozinhava de fato, se eu conseguia agradar o paladar de outras pessoas que não fossem os meus amigos, a minha família. Então eu precisava desse programa. E no momento que saiu a seleção, em que eu fui selecionado, eu falei para ela e ela tinha certeza, ela me disse com toda certeza que eu tinha potencial para ganhar. Dúvida não restava. Eu tinha milhões de dúvidas. Falei com vários amigos meus sobre o assunto e todo mundo foi enfático em dizer que eu ia ganhar, mas ainda assim tinha um pouco de dúvida. O Égua do Chefe veio como é que eu posso dizer? A chance de mudar muito sobre o meu ponto de vista de cozinheiro. Dividi o programa em 3 etapas.
é quase que certeza por conta de que foram 3 etapas realmente de programa, mas acho que o mais difícil de todos para mim foi a primeira prova. Por quê? Primeiro pelo nervosismo de ser o primeiro programa, de não ter a experiência ali com o formato do programa, de não saber mais ou menos como que eu ia agir ao lado de uma pessoa que eu nunca tinha cozinhado, que é no caso da minha parceira, Vanilda. Mas para mim ali o maior desafio foi cozinhar para 3 pessoas em que eu admirava muito como cozinheiro. Primeiro, a professora Sabrina, que não foi minha professora ainda, porque ela é professora da UNAMA, mas de outra unidade. O segundo, o Bruno Ferreira, que é uma pessoa que, além de amigo, é uma pessoa que eu admiro muito como cozinheiro, pelas suas diferenças, como ele trabalha com punk, como é que os seus pratos são diferenciados. E o Roberto, do Buiagu, também, que é um chefe que eu admiro muito, que eu já tive experiência de conversar com ele. E para mim, quando eu vi os 3 ali, para mim foi meio impactante, né? E as críticas dele, as coisas que ele falaram para mim ali naquele momento foi duro demais para mim. Eu passei 2 dias pensando como era a minha posição como cozinheiro. Questionei realmente do que os 6 anos que eu passei cozinhando tinha servido de alguma coisa, se realmente o que eu cozinhava era bom. Então para mim foi muito difícil para mim essa prova, mas também foi uma mudança muito grande de atitude minha. Relembrei todo o meu processo até chegar no Égua do Chefe. Relembrei o meu processo dentro da cozinha na UNAMA, de voltar para a sala de aula, de voltar a aprender, de me colocar numa posição de aluno, também foi muito difícil. Então relembrei tudo isso. E para mim isso foi fundamental, porque eu me descobri como chefe. Eu ainda tenho muita coisa para descobrir ainda dentro da cozinha, mas naquele momento, para esse momento em que eu estou vivendo hoje, eu me redescobri como cozinheiro. Redescobri a minha própria cozinha, fui lá atrás pesquisar a cozinha dos meus pais, a cozinha que minha avó me ensinava, a cozinha que eu provava dentro da minha casa. Então para mim isso foi um resgate para mim, me entender e cada vez mais me firmar como cozinheiro. Então para mim isso foi muito bom. A segunda prova foi o desafio criativo, eu acho, para mim, eu coloco como desafio criativo, eu comparo muito com a Casa Cor, né, com um projeto mais criativo, então coloco o segundo como um projeto muito criativo. Consegui pensar todas as texturas, consegui pensar o resgate do peixe, que é um peixe que é muito comum na nossa região lá do Baixo Amazonas, que é o tambaqui. É um peixe que não é tão consumido aqui na região de Belém, mas lá na nossa região é muito consumido. Então pegar um peixe que venha da minha história para dentro do nosso prato. E aí a gente conseguiu unir as técnicas da Vanilda, que era a minha dupla, com também com as técnicas francesas que eu aprendi dentro da gastronomia. Então a gente conseguiu fazer um prato muito legal, um prato dos pratos mais elogiados do programa, e eu fico muito feliz de ter pensado dessa forma. Então eu lembro muito a época da Casa Cor. O último prato tem uma certa história aí do último prato, que foi o prato da final. Era para se fazer um prato afetivo, e aí eu passei alguns dias pensando justamente no que eu queria contar com esse prato final. Tentei lembrar lá da história do meu avô, peixeiro, tratador de peixe, né? Que eu via muitas vezes, eu ia para a feira lá visitá-lo e eu via ele tratando peixe, cuidando de peixe no meio daquele mercado. Lembro muito, eu tenho uma visão, apesar do meu avô ter morrido muito cedo, eu tenho uma visão do meu avô de toda vez que eu passava na frente da casa dele, ele estava sentado lá na frente consertando tarrafa, né? Sentado ali consertando tarrafa, horas e horas consertando. Então essa é a visão que eu tenho do meu avô. Então eu tentei trazer essa história do peixe, que eu não gostava de comer peixe quando era criança e meu pai me obrigava a comer peixe, muitas vezes comia peixe chorando em casa porque meu pai me obrigava a comer peixe. E hoje eu gosto muito de peixe, e hoje eu tenho essa memória de peixe muito por causa dessa relação. E eu resolvi fazer um peixe, mas não poderia fazer simplesmente um peixe, não podia fazer simplesmente uma moqueca. Eu queria fazer um peixe em que eu pudesse trazer essa cozinha para dentro do regionalismo. E aí eu pensei nas técnicas que a Gisele tinha me ensinado dentro do curso de gastronomia francesa, pensei nas habilidades básicas que a Sabrina, que foi uma das juradas também,
é tão exigente, ela é muito exigente com as habilidades básicas, então a gente tem que estar sempre cortando direitinho, na medida certa, tudo certinho. Ela é muito exigente. E também um pouco das punks do Bruno Ferreira. Então tentei usar ali todas as técnicas para homenagear meus professores. Porque se hoje eu pude ser um cozinheiro que usa técnicas francesas em pratos regionais, é muito em consequência do que eu aprendi dentro da faculdade. Então eu não posso deixar jamais de negar quem eu sou como cozinheiro, trazendo as minhas raízes familiares, mas também eu não posso jamais negar o que os meus professores têm me ensinado. Então foi esse que a gente tentou fazer, um prato afetivo, mas que contasse uma história. E aqui está o Égua do Chefe. Primeiro reality show de culinária paraense, o primeiro título de Égua do Chefe, o primeiro chefe a ganhar, estudante de gastronomia, a ganhar o programa Égua do Chefe. O que eu tiro de lição, o prato dos outros participantes sempre foram muito bons, né? Graças a Deus o nosso conseguiu superar a expectativa, mas eu acho que eu aprendi muito com cada um. Eu sempre digo na minha vida, isso já há muito tempo, que eu sou a soma de todas aquelas pessoas que passam na minha vida. E sou um pouquinho de cada um, seja um amigo que eu encontrei, um colega que eu conheci, um arquiteto que me ensinou muita coisa. Eu sempre trago um pouco de cada um dentro da minha vida. E tudo que eu faço, eu sempre tento pensar em todas as pessoas que passaram de certa forma na minha vida. E esse prêmio, eu acho que ele tem um pouco de cada um dos outros participantes que participaram do programa, mas também das pessoas que disputaram comigo as provas. Então, para mim, esse prêmio não é um prêmio individual, é um prêmio de cada um. Hoje em dia, o que vem pela frente eu não sei, mas hoje em dia eu entendo uma coisa. E é uma coisa que eu sempre me questionei desde quando eu criei o blog do Arquiteto Gourmet, quando eu criei o Arquiteto Gourmet, que virou um pseudônimo muito marcado a mim. Foi uma brincadeira ali de tentar criar algo que eu pudesse tirar, além do projeto arquitetônico, algo criativo da minha cabeça e poder compartilhar com as pessoas. Para mim, o Arquiteto Gourmet é isso. De cozinhar para os amigos, de abrir as portas da casa para cozinhar para as pessoas, de ver as pessoas felizes, de compartilhar momentos. Eu sempre digo que cozinhar é um ato de carinho, e a minha forma de transmitir carinho para as pessoas é poder cozinhar para essas pessoas. Mas uma coisa que eu sempre questionei é como eu poderia fazer duas coisas que parecem ser tão antagônicas se tornarem uma só. E acima de tudo, como é que eu posso ser bom em duas coisas ao mesmo tempo? Muita gente questionava que ou tu é um bom arquiteto ou tu é um bom cozinheiro. E eu sempre bati o pé que não, eu posso ser bom nos dois. Ainda estou muito longe de ser bom nos dois. Ainda tenho muito para aprender, ainda tenho muito para construir, ainda tenho muito para conquistar. Mas o primeiro passo eu dei, conquistando cada um desses prêmios, mas acima de tudo conquistando cada uma das pessoas por quem eu tive prazer de cozinhar. Eu tive o prazer de fazer um projeto. Para mim não tem satisfação melhor do que poder cozinhar na cozinha de um cliente meu. E eu já tive essa oportunidade e para mim é uma alegria muito grande. Ser o primeiro chefe do Égua do Chefe não me fez menos arquiteto. Ser arquiteto não me faz nem um pouco ser menos cozinheiro. O que me faz todo dia levantar da cama é simplesmente o prazer de poder compartilhar histórias com vocês, de poder compartilhar projetos e hoje, quem sabe, de poder compartilhar pratos. O que vem pela frente eu não sei. Eu só sei que eu vou continuar carregando nas minhas costas a minha esposa, o meu Bentinho, a minha família, os meus amigos. E cada uma das conquistas que eu vou levar, com certeza, vai ser para contar a história de cada uma das pessoas que passaram por mim. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é meu agradecimento pelo Égua do Chefe. Eu acho que esse é meu agradecimento hoje. Depois de muito tempo, por tudo que eu já conquistei até agora. Agora o que vem pela frente, não sei. Bora correr.